Paz do Senhor, amados amigos, que a paz do Senhor Jesus Cristo possa alcançá-los nessa noite em que nós tiramos do nosso tempo, momento para estarmos adorando ao Senhor, porque entendemos pela própria palavra de Deus que quando nós nos achegamos a Deus para o buscar, para aprender do Senhor, implica dizer, amados, que é um gesto de adoração, não é? A partir do momento em que você começa a entender que precisa conhecer mais de Deus, que precisa se achegar mais ao Senhor, você está no ato de adoração, não é? Presbítero Léo, Deus te abençoe, meu querido. Alegria tê-lo conosco. Sinta-se abraçado por nós, pelo Espírito Santo. Amém? Então, nesta noite, nós temos algo muito interessante, irmãos, para tratarmos acerca do ensinamento do Senhor sobre a respeito da nossa vida, aquilo que nós precisamos entender, aprender de Deus. E nós estaremos usando o livro de Efésios, capítulo 4, dando prosseguimento ao estudo do livro de Efésios, no capítulo 4. Hoje começaremos a partir do versículo 7, dando um prosseguimento daquilo que nós paramos na aula passada, mas trazendo juntamente com os irmãos esta observância da necessidade que temos de crescer em entendimento de quem é o nosso Deus, o que Ele espera de nós, e esses textos os quais nós traremos nesta noite, baseados na palavra, no contexto bíblico, vai dar uma alimentação, vai nos trazer uma alimentação dentro do contexto espiritual, que muito nos ajudará. Efésios é um livro em que nós observamos o mover de Deus de uma forma muito direta para conosco, em nos trazer para o seu corpo através de seu Filho Jesus Cristo. Rosineide Silva, Deus te abençoe, minha querida, prazer tê-la conosco. E nós entenderemos, irmãos, no decorrer da explanação aqui feita, o quanto é precioso nós termos esta conexão com Deus, não é? Entenderemos dentro da própria palavra revelada nesta noite, em que Deus nos dá talentos, Ele nos dá aptidões, inclinações, Ele nos dá habilidades, e nós precisamos estar atentos para que quando recebermos tais habilidades, tais talentos de Deus, tais dons do Senhor, venhamos usá-lo de forma correta para que a igreja seja edificada. Entendemos pela própria palavra uma grande necessidade de edificarmos a igreja de Deus. Eu sou a igreja do Senhor, você é a igreja do Senhor. Mas além de nós, existe um contingente numeroso, irmãos, que está caminhando conosco e necessita também ver em nós algo muito especial para que possa produzir o entendimento a tais pessoas, para que possa, através do que verem em nós, vir pelo menos uma curiosidade de provar de Deus. E aí, quando provarem de Deus, com certeza verão que Deus é bom e será impossível estar distante do Senhor. Mas usando o texto de Efésios capítulo 4, vamos começar pelo versículo 7 e 8, amém? Livro de Efésios capítulo 4, versículos 7 e 8, nós vamos estar dando seguimento ao estudo do livro de Efésios, e nesta noite nós temos algo muito, muito interessante para tratar acerca de talentos, acerca de escolhas de Deus, acerca de posicionamento nosso no que concerne a busca de tais talentos, que também tem uma parte que nos cabe. Mas logo este versículo 7 e 8 do capítulo 4, ele deixa algo muito forte para nós. Ele nos diz assim: mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Este início deste versículo 7, já de Efésios capítulo 4, nós vemos aqui que Deus nos dá dons. Esses dons, irmãos, são talentos, são uma certa... como é que nós podemos dizer, uma aptidão, uma facilidade de fazer certas coisas. Irmã Roberta Kelly, que alegria tê-la conosco, Deus te abençoe, minha querida. Então, nós recebemos da parte de Deus dons,
né, talentos, né, facilidades de fazer certas coisas, de gerenciar certas coisas. Deus tem tanto para nos dar. E para começarmos, irmãos, a gente devemos entender que até a capacidade de fazermos alguma coisa de forma perfeita vem do Senhor. Quando eu olho para a vida de Salomão, eu vejo um homem comum, um homem que simplesmente nasceu em uma linhagem real, mas que era passivo ao entendimento que os demais homens tinham, mas mediante a graça de Deus revelada em sua vida, recebeu uma sabedoria em que em todos os tempos, né, foram mencionados e até hoje é imortalizado. Não é? A sabedoria de Salomão até os nossos dias chega a ser palco, né, de discussões e observações, porque o Deus grande, que é o dono da sabedoria, o agraciou. Então, estas facilidades, esses dons, essas capacidades que nós recebemos da parte de Deus, verdadeiramente, irmãos, proporciona-nos uma certa facilidade para fazer certas coisas. Então, que você que está apercebida de que é de Deus que vem essa capacidade, você possa verdadeiramente estar buscando em Deus, que você possa verdadeiramente estar pedindo para que Deus te alcance, né, com sabedoria, com entendimento, com discernimento, com a visão necessária, com a fé que digamos assim, a força motriz, né, de nós andarmos no caminho do Senhor, que o Senhor, Ele seja a base da tua estrutura. Não é verdade? Graziela Dantas, Deus te abençoe, minha querida, prazer tê-la conosco. Então, sempre que nós olhamos esse livro de Efésios, encontramos palavras semelhantes a essa, em que Deus nos dá, que Deus nos concede, que Deus verdadeiramente está nos ajudando a fazer aquilo que Ele quer que a gente faça. Então, o versículo 8 deste capítulo 4 vai nos dizer: por isso diz, subiu ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Se nós observarmos, antes de Cristo Jesus trazer o conhecimento da nova aliança no seu sangue, o projeto de Deus revelado, a conclusão da velha aliança, a execução exata de tudo que havia sido determinado, quando ele chega ao ponto de dizer que não veio destruir as leis nem os profetas, mas veio cumprir cada uma delas, ele o fez, porque nós não tínhamos a capacidade de fazer. Nós não tínhamos realmente, não estávamos munidos, né, da capacidade de sermos retos no que concernia ao que estava determinado. Mas Cristo, pela sua bondade e misericórdia, sem pecados, sem nenhum pecado, Ele cumpriu a lei para nos dar uma nova e eterna aliança no seu sangue. E se você observa esse texto, diz que Ele levou cativo o cativeiro. Aquele que subiu o céu também foi aquele que desceu às extremidades da terra. Ele, para que pudesse dar a resolução, a solução para o problema do pecado, para a morte, né, e distanciamento do homem, tem um texto que nós não podemos nos esquecer. Quando eu olho para ele, mesmo nesse livro de Efésios capítulo 2, o versículo 1, em todas as aulas aqui apresentadas, em todos os comentários que nós fazemos da palavra de Deus, no que concerne a este livro de Efésios, sempre estamos mencionando este capítulo 2, versículo 1. Por quê? Porque ele traz uma condição que todos nós temos que entender que é própria do homem. A condição de morto espiritual. A condição de dependente da vida. A condição daquele que, mesmo sem ter nenhuma condição, foi agraciado, um favor imerecido. Porque lá vai estar escrito: e nos vivificou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Implica dizer que o Senhor nos deu vida quando nós estávamos mortos, que nós estávamos distanciados da sua presença. Pela palavra de Deus estávamos condenados, porque não tínhamos comunhão com Deus. Logo, se nós não estamos no caminho que leva à salvação, não temos salvação. Se nós não fazemos parte do corpo de Cristo, não temos salvação. Quem tem o Filho tem a vida eterna, quem não tem Jesus não tem a vida eterna. Se você olha, irmãos, em João capítulo 8, versículo 34, vai dizer o seguinte: respondeu-lhes Jesus:
Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Essa era a condição que nós estávamos, servos do pecado. E Efésios 2:1 vai nos dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Diaconisa Ellen, Deus te abençoe, minha querida. Que prazer tê-la conosco. Cheiro no Lucas por nós. Então implica dizer que nós estávamos, irmãos, mortos, porque éramos servos do pecado. Estávamos aprisionados pelo pecado. Quando nós observamos a palavra de Deus, deixa clara a necessidade de uma libertação. O próprio livro de João, capítulo 8, versículo 32 e o 36, deixam duas verdades patentes que necessitam ser observadas. O versículo 32 do capítulo 8 de João vai nos dizer que quando nós conhecemos a verdade, nós somos libertos. Mas libertos de quê? De que nós somos libertos? Do contexto de certo e de errado. Quando você conhece a palavra, você vai saber o peso do que é errado. Você vai saber o que Deus agrada e o que Deus se aborrece. Você vai saber aquilo que você está fazendo, se está de acordo com a vontade de Deus, agradando a Ele ou aborrecendo. Só há uma possibilidade de nós entendermos isso, conhecendo a palavra. Então esse texto de João 8,32 se aplica muito bem em nos afirmar que quando nós conhecemos a palavra, nós somos libertos. Somos libertos do engano, somos libertos da ignorância, tá certo? A ignorância no que concerne a não ter o entendimento. É ignorante aquele que não tem conhecimento. Não é uma pessoa bruta. Não é o sentido de ser bruto, ser desconhecedor das verdades da vontade de Deus. Então, João 8,32 nos revela isso. Esta libertação, a libertação do que é errado, né? Daquela visão de você estar praticando algo errado e pensando que está fazendo certo. Se você vê lá em a vida de Paulo, você começa a estudar a vida de Paulo, capítulo 9 de Atos, você vai ver o versículo 1 ali, você já começa a ver muitas coisas maravilhosas, né, que aconteceram naquele homem. Mas se você começa a estudar a vida de Paulo propriamente dita, você vai ver que ele era zeloso pela palavra de Deus. Ele não era um perseguidor de Deus. Ele perseguia a Deus na realidade, porque ele não entendia o que ele estava fazendo. Ele era zeloso, ele mesmo deu testemunho. Porque no meio judaico ele se excedia, ele superava os amigos dele, aquelas pessoas que tinham a mesma faixa etária de idade, ele superava, ele se excedia a eles em zelo e compromisso para com as coisas de Deus, porém não tinha conhecimento de Deus. Ele lia a palavra, ao pé da letra ele enxergava, mas não tinha as revelações contidas no que ele lia. Ele não era inteirado, porque ele não tinha permitido que o Deus que também é através do Espírito, que vem em nossa vida pelo Deus Espírito Santo, ocupasse o primeiro lugar em sua vida. As suas tradições, os seus rudimentos que aprenderam aos pés de Gamaliel e no contexto de sociedade em que ele foi inserido, né, o remetia a uma visão errada da revelação da própria palavra que ele lia, porque ele lia a lei, lia os profetas, entendia muitas coisas que ali estavam contidas, mas não via em Jesus Cristo o Messias prometido. A revelação, o cumprimento do que ele estava lendo, porque faltava ali o Espírito que traduz a palavra, que nos dá realmente a visão da palavra, porque nós temos que andar em concordância com Deus. Você tem que ser servo da palavra, não pegar a palavra e submetê-la à sua forma de ser e de existir. E esse texto de Efésios ele é muito interessante. Se você vê o capítulo 4, versículo 9, olha só o que diz. Efésios capítulo 4, versículo 9. Ora isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Por que nós damos testemunho de Jesus? Por que nossa regra de fé é Cristo? Por que não temos outro intercessor? Por que não temos outro caminho? Por que nós andamos segundo o rudimento da palavra, inserido na palavra, observando a palavra? Porque o nosso Deus, o Deus que nós pregamos, Jesus Cristo, é o único que abriu mão dos seus atributos divinos. Realmente ele se esvaziou.
Ele simplesmente, obrigado, diaconisa Ellen, ele simplesmente abriu mão dos poderes divinos que ele tinha, se fez homem, habitou entre nós, e para que isso acontecesse, ele veio de onde? Dos céus. De lá ele desceu. Na sua habitação, o terceiro céu. De lá, ele se inclinava para ver os céus e a terra. No lugar mais alto já habitava, porque ele era Deus. Abriu mão, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Não usou por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou. Ou seja, pegou os poderes de Deus e deixou nos céus, assumiu a forma humana. Aí é onde entra, irmãos, a minha admiração. Aí é onde entra a minha gratidão, o meu compromisso com esse Deus, que se esvaziou de si mesmo, Filipenses capítulo 2, versículo 5, assumiu a forma de homem, e como homem se colocou no lugar daqueles que deviam, porque mesmo sendo homem, ele estava sem pecados, era uma pessoa íntegra, era uma pessoa que andava segundo a palavra, mas mesmo assim, se entregou a si mesmo, assumindo a minha e a sua culpa, assumindo lá no Calvário o meu e o teu sacrifício, assumindo, trazendo sobre ele. Eu acho muito interessante, irmãos, quando você começa a ler o Salmo 22. Um salmo escrito aproximadamente 1.600 anos antes de Cristo vir, já trazia um relato, né, do sacrifício, da luta, da dor, da humilhação que o meu mestre iria passar. Aproximadamente 1.600 anos antes de acontecer. E se você ver depois, anos depois, Isaías, capítulo 53, você vai encontrar ali também um relato feito aproximadamente 700 anos, 690 anos antes de acontecer, quase 700 anos antes, do que Cristo ia passar, de uma forma minuciosa. Até o sentimento dele no Calvário é expresso. Que palavra gloriosa. Mas se tem algo, irmãos, que assim não há como você não se sensibilizar, é que a palavra diz que ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que hoje nos traz a paz foi colocado sobre ele. Por isso eu admiro esse Deus. Por isso eu sirvo a esse Deus. E a Bíblia diz, se você observar este versículo 9, diz o seguinte: se não também antes tinha descido às partes mais baixas da terra, ele foi até o fim. Ele não só começou, quando ele lá no Calvário disse, as últimas palavras está consumado, ele entregou o seu espírito e morreu. E ele foi sepultado, foi colocado, ele desceu, ele passou pelo processo da morte, foi nas partes mais baixas, ele viveu, evidenciou todo o processo de um homem natural. Mas a Bíblia deixa claro, e algo que chega ao meu coração, e não tem como não saltar de alegria, a essência de Deus. Quando você vê em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, nós estamos estudando Efésios, irmãos, mas eu gosto de pegar alguns textos e outros livros comprovando aquilo que o Espírito de Deus está me dando, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é o Espírito de Deus em nossa vida também. É o mover do Espírito Santo. Os textos não somos nós quem escolhemos, mas somos abençoados, agraciados com as direções que o Espírito de Deus nos dá. E se você vê Apocalipse capítulo 1, versículo 18, ele começa dizendo assim: e o que vivo e fui morto. Olha o que ele está dizendo. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, ele começa dizendo assim: e o que vivo? Já começa dizendo: eu estou vivo, mas fui morto. E fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém. Ou seja, assim seja. Ele diz assim, olha, e o que vivo e fui morto, mas eis que eu estou vivo para todo sempre, amém. Ou seja, não morrerei mais. Eu passei pelo processo, pelo projeto, pelo todo o mecanismo da morte para cumprir como homem o projeto da salvação. Mas hoje eu já estou vivo, já ressuscitei e não morrerei mais. Por quê? Porque ele não é mais servo.
Eu sirvo a um Deus que não é mais céu. Eu sirvo a um Deus e você serve a um Deus que nem a morte o deteve. Nós servimos a um Deus que é ilimitado. Ele é soberanamente superior a tudo e qualquer Deus que já existiu, ou menção de Deus. Se você começa a observar para a glória de Cristo, e este livro de Efésios, ele deixa claro, irmãos, que tudo o que nós procuramos fazer, a base tem que ser Cristo. A essência é Ele. Porque foi Ele que nos deu vida, foi Ele que nos deu fôlego, é Ele que nos dá força, é Ele que nos conserva em seu caminho, é Ele que nos dá a graça de entendermos até mesmo o seu projeto. Não há como não reverenciar e não mencionar o seu senhorio sobre nossa vida. E se você começa a observar esse texto de Apocalipse capítulo 1, versículo 18, quando ele diz que não mais morrerá, mas o final do versículo, a parte B do versículo, ele começa dizendo a parte A que o quê? Eu estou vivo e fui morto, e estou vivo para todo sempre, amém, assim seja. Mas aí ele diz, e tenho nas mãos, olha o poder do meu Deus, as chaves da morte e do inferno. Ou seja, ele tem um poder sobre o corpo, ele tem um poder sobre o espírito, ele tem um poder sobre a matéria e ele tem um poder sobre o invisível. Não existe área em que o meu Deus não domine. Quando você começa a observar Filipenses capítulo 2, o versículo 10 e o 11, ali, irmão, é algo... Se você volta lá para o versículo 9, que você já começa a entender que ele recebeu um nome que é sobre todo nome. Quando você abre a tua Bíblia e você começa a olhar nas palavras santas, o que está escrito aqui, amados, a revelação do que está aqui é algo muito grande para você. Começa dizendo em Filipenses capítulo 2, versículo 9 a seguir, que Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome. E que ao nome de Jesus, o versículo 10 diz, que ao nome de Jesus todo o joelho que há em cima nos céus e embaixo na terra, e debaixo da terra, nos céus, na terra e embaixo da terra, há de se curvar. E o versículo 11 diz, e toda língua confessará o senhorio de Cristo. Então não há como você não fazer menção deste Deus, irmão. Não há como você não entender que este ser que nós estamos representando aqui, ele é quem cuida de nós. Quando você começar a olhar e ver a capacidade que esse Deus tem em cuidar da gente, você começa a entender que até algumas vontades que nós sentimos foi algo estimulado por Ele. Ele nos deu, colocou dentro de nós uma capacidade de desenvolver o bem ou o mal. Você tem a capacidade. Ele te deu o intelecto. Ele te deu sensibilidade. Ele te deu emoções. Cabe a nós atentarmos para as coisas benéficas. Porque diante de nós sempre, hoje nós postamos uma live hoje de meio-dia. Todos os dias nós postamos uma live, desde abril do ano passado. E uma das coisas que ficou claro, patente para nós, é que diante de nós sempre vai ter dois caminhos. O caminho do bem e o caminho do mal. O caminho da morte e o caminho da vida. Da bênção e da maldição. E Deus não escolhe o caminho para nós, Ele nos revela os caminhos, mas quem escolhe o caminho somos nós. Ele põe dentro de nós o discernimento, a sabedoria, para que a gente possa olhar e escolher o caminho certo. O que eu quero saber de você nessa noite é, que caminho você tem escolhido? Esse texto, se você observar Efésios ainda no capítulo 4, versículo 10, ele vai dizer o seguinte: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Então eu tenho que entender isso. Irmã Solange, Deus te abençoe, amada, que alegria tê-la conosco. Então eu quero que você entenda isso. Filipenses mostra o Senhor se esvaziando dos seus atributos divinos, capítulo 2, versículo 5. Ele, igual a Deus, ele se esvazia para descer.
Mas quando ele completa a obra salvadora aqui, o Cordeiro de Deus, estamos celebrando Páscoa, ainda estamos no sentido da Páscoa. Nós temos visto, irmãos, de ontem para cá, o mencionar de forma tão gloriosa este momento, né? Nós até postamos algo a respeito da Páscoa. Mas eu quero te dizer que aquele Cordeiro Pascual, a origem dele, o céu, ele desceu. Mas ele não está de uma forma humana mais em nosso meio, mas está muito bem representado por você e por mim, se é que nós vivemos a palavra. E ele quer que nós vivamos, ele quer que nós o representemos aqui. Quando a Bíblia deixa claro em Efésios capítulo 5, versículo 1, que eu preciso imitar o Senhor, o meu Deus, como filho amado, ele está dizendo assim, olha, você é um representante meu na terra. Então que eu e você tenha a disponibilidade de podermos olhar para o Senhor e queremos ser participantes desta representação. Caio, Deus te abençoe. Abraço, meu filho. Que este abraço seja estendido também ao seu pai, à sua mãe e seu filho e seu irmãozinho. Amém? Glória a Deus. Bercelano Teixeira, Deus te abençoe, meu querido. Maria de Jorge, coisa boa, muita gente conosco. Deus abençoe os irmãos. Então, quando nós entendemos, irmãos, que verdadeiramente o Senhor, esse Deus, que nós temos feito menção, ele é o poderoso, o grande, que saiu do céu, abriu a mão dos seus atributos divinos, se esvaziou a si próprio, para, pela graça, um favor imerecido, se fazer homem, porque nós não merecíamos tal, mas ele se fez homem, e assumiu no Calvário a nossa culpa, para pagar o nosso preço. Então nós temos que ser gratos a ele. E se você observa este versículo, lá em Filipenses capítulo 2, o versículo 6 ao 11, você vai ver o formato, né? Que ele tinha a forma de Deus. E você vai ver tudo que eu vos falei acerca dele abrir mão dos seus atributos divinos, se esvaziar, assumir, né, ali no Calvário, a nossa culpa, mas também mostra também neste mesmo texto, do versículo, se você pegar do versículo 5 de Filipenses capítulo 2 até o versículo 11, você vai ver essa história que eu vos falo. Você vai ver o estabelecer deste conto que acabo de mencionar, em que ele deixou os céus, a sua posição de Deus, esvaziando-se a si próprio, assumindo a nossa culpa no Calvário, porque ele assumiu a posição de homem, como homem assumiu a nossa culpa. Mas também recebeu um nome que é sobre todo nome. Deus, o Pai, o grande e o eterno, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que a este nome de Jesus, todo joelho que há nos céus, na terra e embaixo da terra se curve, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Irmã Fran, Deus te abençoe, glória a Deus. Obrigado, diaconisa Ellen. A diaconisa Ellen está postando aí os textos que nós estamos falando aqui, porque às vezes os irmãos não têm a caneta, não estão de posse de um papel, não estão de posse da Bíblia, e a diaconisa Ellen já está nos auxiliando aí, onde ela está na sua casa, juntamente com seu esposo. Deus os abençoe de forma poderosa, amém? E o cheiro da pequenininha Ruth, tem uma bonequinha que é uma coisa mais linda do mundo. Então, que vocês possam entender isso. Esse texto de Filipenses capítulo 2, versículos do 5 ao 11, você vai encontrar o Deus descendo do céu, assumindo a posição humana, e depois de completar a sua trajetória, o seu projeto aqui, reassumindo a sua posição de Deus. Eu tenho que entender isso. Jesus não é mais céu, ele é Senhor. Ele não está mais subjugado a condições ou determinações humanas, ele é Senhor. E a esse Deus que eu quero. E Filipenses, ele deixa claro no capítulo 2, versículo do 5 ao 11, que isso já é uma realidade. Não é o que vai acontecer, não, já aconteceu. Se ele veio e como servo cumpriu o ministério, irmãos, porventura, como o Senhor não faria? Irmã Lu, Deus te abençoe, minha querida, que alegria tê-la conosco. Amém. Sinta-se abraçada por nós, pelo Espírito Santo. É uma alegria muito grande tê-la conosco, amém? Então, que você entenda que este Deus que nós fazemos menção, verdadeiramente, ele já cumpriu a posição, a condição, o projeto, o serviço. Se você vê, as últimas palavras de Jesus lá no Calvário foi: está consumado.
Quando você vai ver essa palavra no grego, é tetelestai. E aí você vai estudar o significado dessa palavra tetelestai. Tem 3 significados que são de fundamental importância para nós entendermos o que Cristo fez. O primeiro significado desta palavra é: o trabalho foi feito. O segundo, semelhante a este, é: a dívida foi paga. E se você começa a estudar o contexto da história naqueles tempos, se existisse um malfeitor, alguém que estivesse em débito com a justiça e fosse preso, e passasse um tempo pagando aquela dívida, aquele débito com a sociedade, quando ele fosse sair, tivesse terminado a sua sentença, todos os projetos que pesavam contra aquela vida recebiam um carimbo, tetelestai, 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 dizendo que aquela dívida foi paga. E quando alguém, igualmente a estes fatos, tão importantes quanto esses, comprava uma herdade, uma propriedade, ele chegava lá numa espécie de escritura, recebia também este mesmo carimbo, proprietário. Foi isso que Jesus Cristo fez. Ele fez o trabalho, cumpriu aquele projeto de ter que derramar o sangue para a remissão do pecado. Ele fez por você e por mim. O trabalho foi feito. Quando ele fez esse trabalho, automaticamente eu e você fomos absorvidos. Recebemos o pagamento, né? Alguém pagou a nossa dívida. Nada mais justo que o cumpridor do serviço e aquele que pagou a nossa dívida também seja nosso proprietário. Mas sabe qual é o mais maravilhoso nessa história toda? Nesta colocação que eu vos falo, nesta noite que eu vos faço? Segundo o que está escrito em Tito capítulo 2, versículo 11, o Deus grande, o eterno, o poderoso, ele simplesmente, amados, ele fez com que todos os homens tivessem acesso à salvação. Ele diz que essa salvação foi colocada diante de todos os homens, foi dada, foi manifesta, foi entregue a todos os homens. Mas sabe o que é? Que tão maravilhoso e assim de uma forma sem palavras, miraculosa, irmão, chega ao nosso entendimento este fato de um Deus descer do céu, deixar de ser Deus para ser homem e cumprir este projeto para nos dar algo que nós não merecíamos, é algo grandioso. Mas sabe o que é absurdo? É que nem todos recebem esta salvação. Está lá a salvação paga, você não precisa mais pagar a tua salvação. Mas você precisa do esforço de ir à salvação. A salvação está na graça, um favor imerecido. Mas a tua fé é a ponte que te conecta à graça. Ou seja, a tua fé em Cristo, em você entrar pelo caminho, em você evidenciar em tua vida as determinações da palavra, te levarão a esta graça. É bom nós entendermos isso. Mas como é que eu posso evidenciar que eu estou em Cristo, produzindo? Os frutos, que são as obras, revelam a minha fé, que me liga à graça que é Cristo. Entendamos claramente que há uma necessidade dessas 3 colunas estarem em evidências, para que a minha e a tua salvação seja um fato. Jesus já fez, já pagou o preço da minha e da tua salvação. E a única coisa, o único requisito que Ele espera de nós, é que nós o reconheçamos como o caminho que leva a esta salvação. Só Jesus Cristo nos concede esta graça que realmente não merecemos. E se você observar aí, Efésios capítulo 4, versículo 11, vai nos dizer: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Irmãos, se você observa Efésios capítulo 4, versículo 11, aqui tem algo maravilhoso, uma revelação muito grande de Deus. Se você começa a observar, lá em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 1, você vê a instrução do apóstolo Paulo, em que ele pede que nós não sejamos ignorantes, ou seja, vocês não sejam desconhecedores dos dons espirituais. Que vocês entendam o que significa e nos incentiva a buscar os dons espirituais. Mas é bom que fique claro
É bom que você entenda, é bom que você aprenda, porque eu estou tentando, me esforçando para aprender isso juntamente contigo. A distribuição da capacidade, porque os dons são capacidades que Deus nos dá. Nós entendemos logo no começo que dons são talentos e aptidões que Deus derrama sobre nossa vida. São capacidades de fazer algo. Então, quando nós começamos a observar isso, esta capacidade, este dom é distribuído a cada um, segundo o que o Espírito de Deus assim determina. Por quê? Quando você se disponibiliza a buscar os dons espirituais, se você diz assim, eu acho muito bonito quem ensina, você começa a fazer o quê? Estudar a palavra. Não existe um professor se antes não foi aluno. É bom que você entenda isso. Eu tenho um objetivo na minha vida, aprender a palavra. Todos os dias eu estou estudando a palavra. Eu estou buscando o conhecimento da palavra, porque há um desejo no meu coração em um dia entender realmente a palavra. Eu estou engatinhando na palavra, mas existe um esforço para que até o pouco que eu saiba, venha da parte do Espírito a revelação, com certeza. Mas o Espírito vai te revelar aquilo que você escuta, o que você lê, que você vê de alguma forma. Não espera o Espírito abrir a tua cabeça e colocar a Bíblia dentro. Não, estude, amado. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ler a palavra de Deus. A fé vem por você parar para entender. Serem ouvintes e praticantes. Você vai ouvindo e vai colocando em exercício, colocando em prática aquilo, e quando você pensa que não, você vai estar vivendo a palavra. Mas por quê? Porque você aprendeu a palavra. Então, se você começa a olhar lá em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 1, você vai ver acerca dos dons espirituais coisas lindas. São dons, são talentos que Deus derrama sobre a humanidade. E todos não recebem. Por quê? Por que você não recebe, todos não recebem de tudo? Por que toda a humanidade não recebe? Porque a humanidade, uma pequena parcela, realmente atenta para esses grandes valores. Está mais preocupada em ter matérias, coisas materiais, do que as espirituais. Ainda que a Bíblia nos mostra que o Espírito é maior, que o Espírito é mais excelente, é mais valioso. As coisas espirituais são mais valiosas do que as materiais. Mas nós, por sermos humanos, matéria, tabernáculo de carne, como Paulo chamou, atentamos muitas vezes para o que é físico, para o que nossos olhos nos possibilitam ver. E não acordamos para a realidade de que o espiritual é maior. O âmbito espiritual, irmãos, é muito maior do que o físico. Quando você começa a observar esse texto aqui, você começa a entender que olha bem o que diz o versículo 11, irmãos. Eu gosto muito de mencionar, ler e depois sair fracionando, para que a gente possa entender o que realmente o Espírito de Deus está nos revelando. O versículo 11 do capítulo 4 de Efésios vai dizer assim: e ele mesmo quem? O Espírito de Deus é quem opera. Baseado em quê? Como é que eu posso saber que é o Espírito de Deus? Você vai lá, para 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, você vai ver que o Espírito de Deus, ele distribui a cada um como lhe convém. Aí se você disser assim, Natal, como é que eu vou entender que realmente é o Espírito de Deus? Como é que ele não está falando do Espírito do homem? Se você for ainda para 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 32, você vai ver o seguinte: e os Espíritos, já não é o Espírito, plural, olha aí, ó. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Olha a palavra. Não está falando e o espírito, não. E os espíritos do profeta. Não é o espírito que está no profeta, mas os espíritos dos profetas. Se você observar 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 32, diz que os espíritos dos profetas são sujeitos aos profetas. Aí está fazendo menção do espírito humano. Mas aqui nesse texto, tanto de Efésios 4, 11, que diz, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores.
Aí você vai para 1 Coríntios, capítulo 12, versículo... 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, você vai ver, e o Espírito de Deus distribui a cada um como lhe convém. Como convém a quem? É o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que distribui. Mas a nós, que necessitamos, obrigado, diaconisa Ellen, ela está sempre postando aí, afixando aí, irmãos, os textos, para que fique gravado em vossa mente. Muito obrigado, irmão. Então, se você for observar, amados, os dons espirituais, eles são condições, capacidades que Deus dá a cada um daqueles que buscam, para que eles possam fazer melhor a obra, trabalhar na obra de Deus, ornamentar a igreja do Senhor. Mas implica dizer que para que alguém receba este dom, o Espírito, que é o doador do dom, ele vai investigar, que fala de investigação, fala de esquadrinhar, fala de provar a essência da pessoa, para colocar naquela pessoa aquela qualidade que melhor ele se adequa, porque ninguém conhece mais a nossa estrutura do que o próprio Deus. Então temos que buscar com certeza. Temos que realmente querer os dons espirituais com certeza, porque enquanto nós estamos fazendo isso, nós estamos sendo visitados pelo Espírito de Deus. E Ele quer fazer. Ele chega a dizer lá em Oséias que derramará, o próprio Deus diz que derramará desse Espírito Santo, desse Espírito que é glorioso, sobre toda a carne. Que carne? Aquela carne que o buscar. Aquelas pessoas que realmente tiverem na dispensação de Deus, até aqueles que nem comunhão com Deus têm, vão ser visitados por Deus, vão. O Espírito vai bater no coração de cada um deles. Mas o bom é você estar percebido para ser um agente do avivamento de Deus. Avivamento é produção de vida. É quando alguém tem uma posição errada, quando alguém está cheio de costumes errados e é iluminado, né, se deixa tocar pelo Espírito de Deus e há uma conversão nos seus atos, no seu caminho, ele foi iluminado, ele foi avivado. Avivamento é vida. Aleluia. O celular caiu aqui, amados. Mas glória a Deus que ficou na posição. Deus é bom. Glória a Deus. Voltamos ativo aqui. Tem um pequeno probleminha aqui com o suporte do celular. Glória a Deus. Mas já estamos de volta. Deus é bom. Aleluia. Está vendo, irmãos? Que até isso é luta. Está nisso que existe aí uma pontadinha aí espiritual, mas Deus é bom e nos dá vitória. Então entenda isso. Deus quer, o Espírito de Deus quer que você busque os dons espirituais. Ele quer que você tenha posição, que realmente você vá aos pés do Senhor sem reserva. Irmão Samuel Silva, Deus te abençoe. Manuel Silva, Deus te abençoe grandemente, querido. Então, que você possa, em nome de Jesus, amados, buscar a presença do Senhor, pedir os dons espirituais. Na atualidade, eu vejo tantas pessoas fazendo campanhas, irmãos, e não é errado campanhas de oração, você buscar o Senhor de uma forma mais intensa, quer queira, quer não, você está buscando por uma coisa, mas o fato de você estar orando, você está sentindo a presença de Deus, você está sendo avivado. Deus não trabalha em vão, mas eu vejo tantas campanhas, né, para certas coisas, e para buscar dons espirituais, você não escuta mais, não é verdade? É raro, são raras as oportunidades, quando existem, você vê alguém mencionando, irmãos, fazendo uma convocação da igreja, dos amados, para que vamos travar aqui um propósito de oração, para Deus batizar os irmãos da igreja com o seu Santo Espírito, para Deus derramar dons sobre a sua igreja. Nós não vemos mais isso, é muito difícil, né, irmãos? Mas nós precisamos voltar ao primeiro amor. É o Espírito de Deus quem dá, é o Espírito de Deus que concede, é o Espírito de Deus que faz. É bom que nós entendamos isso. E se você observar, irmãos, esse versículo 11, ele deixa claro, mas um só, olha só o que está escrito aqui, irmãos. O versículo 11 do capítulo 4, ele diz assim, né? E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Mas quando você vai, né, para 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao 7, você vai encontrar algo muito interessante. Olha só. Ora,
há diversidade de dons, ou seja, de capacidades, né? De aptidões para fazer a obra, de poderes que Deus distribui para aquelas pessoas. Há uma diversidade, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. É isso que você tem que entender. É isso que eu preciso entender. Para que é que eu estou pedindo o Espírito de Deus na minha vida? Para que exatamente? Mestre Tenório, Deus te abençoe, querida. Eu estou pedindo o dom de profecia, eu estou pedindo o dom de cura para quê? Qual é o propósito? Qual é o projeto? Não, meu celular não está querendo ficar aqui, mas está uma guerra aqui. Agora no final aqui, ele quer travar uma guerra comigo. Mas sabe o que a gente vai fazer? A gente vai tirar ele daqui. Mas vamos continuar falando. Existe uma guerra. Nós temos que entender isso. E eu tenho que estar percebido para uma grande verdade. Para que é? Qual é a finalidade deste dom que eu estou pedindo? Eu tenho que entender. Dom de cura. O dom da palavra. Você tem que olhar na tua igreja. O que é que a tua igreja está precisando? O que é que ela está precisando mais hoje? Qual o tipo de operação que está precisando mais? Comece a batalhar. Pedir para você e para os seus irmãos, Senhor, derrama sobre esta igreja o dom da palavra. Deus derrama nesta igreja, Senhor, pessoas que têm uma fé inabalável. Começa a pedir. Começa a clamar ao Senhor. Para Deus levantar pessoas, para poder sermos edificados, ornados, ornamentados pela palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, é quem nos justifica. Porque assim, quando nós aprendemos a palavra, recebemos quem? Jesus Cristo, o sacrifício justificador. Se eu não conhecer a palavra, se eu não tiver a palavra em mim, eu não vou ser justificado nunca. Por quê? Porque eu não vou entender o que eu estou fazendo, logo não vou receber Jesus Cristo em minha vida. A palavra de Deus tem o poder de nos limpar. Salmo 119, versículo 9 diz: como purificará o homem o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Versículo 11 do mesmo livro 119 dos Salmos vai dizer: escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então eu entendo dentro do contexto dessa existência, necessidade de ter a palavra. Quando eu e você temos esta visão, temos esta necessidade em nosso coração, o Senhor, Ele começa a ter facilidade em derramar sobre nossa vida as capacidades que nós precisamos para fazer tudo dentro da casa de Deus, tornar a casa de Deus cada vez mais ornada, mais ornamentada, mais bonita. É a noiva do Cordeiro. Quando eu digo casa de Deus, não faço menção apenas deste templo que os irmãos veem, mas você e eu. Mas é interessante mencionarmos, quando nós olhamos para Romanos capítulo 14, versículo 5, nós vamos ver que são muitos membros que formam um corpo em Cristo, somos nós. Mas, individualmente, somos membros uns dos outros. Então, não tem como eu olhar natalício que vos fala, como igreja completa de Deus, sem você. Eu sou membro da igreja. Eu sou uma igreja, mas membro do corpo, da igreja principal de Deus. Eu preciso entender que todos nós juntos somos membros uns dos outros, que formamos o corpo de Cristo. Romanos capítulo 12, versículo 5. Quando você começa a observar todo o contexto dessa palavra, você vai entender que lá em Romanos 12, 5 vai dizer que nós somos muitos membros, mas de um mesmo corpo em Cristo. E que de forma individual somos membros uns dos outros. Olha a necessidade que eu tenho de você e que você tem de mim. Romanos capítulo 12, versículo 5. E quando você olha, irmãos, tem algo muito interessante. 1 Coríntios, de João. João capítulo 3, versículo 30. Quando você vai olhar de uma forma bem interessante essa palavra, você vê com uma ótica bem direta a necessidade que tem da capacidade humana deixar de ser evidente para que a
capacidade de Deus torne-se uma realidade. Quando a minha atuação humana deixar de ser evidente, a operação de Deus será realidade. Grave essa frase. Essas frases que o Espírito Santo de Deus coloca em meu coração quando arde, assim eu sei que ele está falando. João 3,30 diz, não importa que ele cresça e que eu diminua. Quando a minha essência humana deixar de reinar e começar a reinar a essência de Deus, aí você vai ver. Você vai ver as coisas mudarem. Você vai ver verdadeiramente o poder do Altíssimo Deus entrando em exercício. Porque vai ser uma operação de Deus na tua e na minha vida. E o corpo de Cristo será edificado de uma forma sólida. De uma forma a resistir às ciladas e investidas que o adversário nos dá. Verdade, Maeli. Obrigado, minha querida. Olha só o que diz a palavra de Deus, ainda em Efésios capítulo 4, versículo 9. Quando ele diz, nós já mencionamos esse texto. Por que é que eu faço menção de Cristo? Porque aqui você vê que ele desceu, estava no céu, Filipenses, capítulo 2, versículo 5 ao 11, você vai ver isso aí, nós já mencionamos, já foi até frisado a nossa irmã Ellen, afixou aqui para que você esteja apado do que nós estamos falando. Ele saiu, abriu mão dos seus atributos divinos, desceu à terra como homem, assumiu a nossa culpa no Calvário e desceu à extremidade da terra. Nos lugares mais baixos ele morreu, mas Apocalipse capítulo 1, versículo 18 diz que ele está vivo. Ele foi morto, mas reviveu. E nunca mais morrerá. Para todo sempre, amém. Assim seja. E ainda diz mais, que tem nas mãos a chave da morte e do inferno, o domínio do Senhor. Então esse texto deste livro de Efésios, nós estamos estudando desde o capítulo 7, irmãos. E hoje vamos estudar até o capítulo 9. Vamos parar no versículo 9, capítulo 4, versículo 7 até o versículo 9. Nós estamos mencionando alguns outros textos de outros livros, mas para explicar estes versículos, você vai ver que o Deus que dá talentos ao homem é também aquele que tem esta capacidade porque se fez homem e como homem nos mostrou que nós temos a condição de imitar a ele. Imitar a ele como ele andou, fazer o que Jesus Cristo fez, e tem muitas pessoas que dizem assim, como pode alguém ter a impetulância, não é? De querer dizer que pode fazer o que Cristo fez? Amados, é uma promessa que o próprio Jesus falou. E quem crê nele farão as obras que ele faria e faria outras ainda maiores. Se você observar, em nenhum lugar da Bíblia vai estar escrito que a sombra de Jesus Cristo curou. Mas você vai ver lá em Atos, quando Pedro passava, e a sombra dele, irmãos, cobria aqueles enfermos e eles eram curados. E aí eu digo para você, a palavra de Deus é verdadeira ou é falsa? Será que o que Cristo falou ele não cumprirá? Entenda o que vos falo. É bom que nós entendamos isso. Mas acerca dos dons espirituais, esses talentos que nós vimos aqui no versículo 11, que você dependa de Deus. Então, se você, irmão, está buscando a Deus ou não estava, e agora vai começar a buscar dons espirituais para o ornamento da igreja, para você ser usado na igreja e fazer a vontade de Deus, é isso que Deus quer. E você está pedindo um determinado dom, e você recebeu outro, não murmure. Tudo é capacidade de Deus e você vai sentir o prazer de exercer, de executar aquela área que Deus vai colocar dentro de você. Você vai ter desejo em verdadeiramente suprir aquela necessidade. Você vai ter desejo de trabalhar naquela área e vai fazer de uma forma perfeita, porque é Deus que faz. Quer seja profetizando, quer seja evangelizando, quer seja ensinando, quer seja pastoreando, independente da graça que Deus derramar sobre a tua vida, quando você começar a exercer o que Deus tem para você, você vai sentir prazer em fazer, certo? Eu quero terminar a live desta noite orando por você, tá bom? Para que você venha receber da parte de Deus a capacidade de crer que esse Deus que te chamou, esse Deus que tem tratado contigo,
possa fazer por você o que está aqui atrás de mim. Ó. Estas nações precisam de você. Tá bom? Eu quero que você esteja buscando capacidade em Deus para alcançar a vida destas nações. Estas nações aqui precisam de você. O mundo clama por você. O mundo está clamando pela presença de Deus. É comum você ver Deus levantar homens e mulheres e eles conseguem ganhar milhões de vidas. Quantos nomes já apareceram na nossa sociedade, não é verdade? Quando eu olho para o contexto de evangelismo mundial, eu vejo pessoas, personalidades, onde alcança verdadeiras multidões para Cristo. Se você não tem esse desejo, em nome de Jesus, comece a orar por isso. Comece a pedir, Jesus, eu quero. A tua palavra tratou nessa noite que o Senhor levanta pessoas e dá dons. Eu quero dons do Senhor. Eu quero capacidades. Eu entendi que dons são capacidades que o Senhor derrama sobre minha vida, sobre a vida do homem e da mulher. É verdadeiramente uma capacidade sobrenatural de exercer, executar alguma ação. E eu quero isso. Não vou escolher. Diga a Deus, eu quero que o teu Espírito, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, é Ele que distribui a cada um como lhe convém, eu recebo, eu quero receber este governo para escolher a área que eu preciso trabalhar. Mas em nome de Jesus, eu lhe peço, nesta noite, não se acovarde, tome uma posição diante de Deus. As nações, elas precisam de você. Amado Deus, Senhor bendito, Rei eterno, grato a Ti nos encontramos nesta noite, porque o Senhor nos deu mais uma oportunidade de poder, Senhor, estar na Tua casa, Te adorando, buscando a Tua face, a Tua presença e aprendendo do Senhor. Eu quero Te pedir em nome de Jesus por cada pessoa que já ouviu esta live, que está acompanhando conosco, e aqueles que vão, Senhor, no decorrer em que ela estiver, o tempo que ela estiver, Senhor, nas redes sociais, nesta plataforma. Meu Deus, que o Senhor venha alcançar com avivamento, desejo de ganhar nações, assim como apresenta ao Senhor estas nações aqui por trás de mim. Deus, que estas vidas que nos assistem e que vão nos ouvir, receba desejo para ganhar almas e desejo para buscar a Tua face, e que o Senhor que pode venha derramar sobre elas a capacidade do Espírito Santo. Deus vai derramando, Senhor, esses dons, essa capacidade que o Espírito Santo vai distribuindo, derramando esses dons, Senhor, que só o Teu Espírito pode conceder. Em nome de Jesus. Aquele que já ora, que já pede o selo, Senhor, derrama, Senhor, sobre ele, Deus, para que haja a evidência da Tua palavra, a evidência da Tua existência, Senhor, porque muitos já nem creem mais na Tua existência, mas eu creio, eu sei que Tu és verdade, que Tu és realidade, que o Senhor não passa, que Tu não mudas, Pai, e eu Te peço nesta noite, aquele que encontra-se entristecido, aquele que encontra-se caído, que encontra-se, Deus, sem razão para prosseguir, que até um dia pregou o Teu Evangelho, recebeu até dons do Senhor, e que encontra-se hoje parado, Deus, visita nesta noite, ó Deus, ou na tarde, na manhã, no momento em que ele ouvir esta transmissão, Pai, em nome de Jesus, ministra vida sobre ele, Deus, aviva, Senhor, aviva a Tua obra nessa vida, levanta um exército forte, Deus, que o Brasil seja alcançado pelo avivamento do Senhor, esses dons contidos em Tua palavra, nesse capítulo 4, Senhor, e que foi apresentado aqui a nós, Pai. Ó Deus, seja evidenciado pela nossa nação. Aviva, Senhor, a Tua obra em nossa vida. Aviva a nossa nação, Senhor. Ó Deus, toma, Senhor, as lideranças do nosso país em Tuas mãos. Pai, eu clamo a Ti, liberta aqueles homens, Pai. Tem um encontro, aqueles que já conhecem a Tua palavra. Deus, manifesta a Tua glória de forma, Senhor, ó Deus, que não haja como, Senhor,
que não haja como resistir, mas que a tua glória, ó Deus, que emana do trono do Senhor, através do Espírito Santo de Deus, venha inundar a nossa nação, venha inundar o nosso país, venha tomar em todos os anais, Senhor, da política, Senhor, dos poderes constituídos. Deus, faz uma varredura para a glória do teu nome e manifesta a tua glória, levanta pessoas do Senhor para a tua glória e para o teu louvor. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém, amados? Eu creio, não duvido em meu coração, e que nesta noite, assim como eu travei uma luta aqui com o meu celular aqui, irmãos, caindo do pedestal, de repente os irmãos viram o que começou a acontecer. Nas regiões celestiais existe uma guerra travada. Os anjos de Deus, amando de Deus, em nosso favor, já estão trabalhando, travando uma guerra muito grande. Que você venha receber nesta noite a paz do Senhor, que o poder de Deus venha ser revelado em tua vida. Quero desde já agradecer aos irmãos, a diaconisa, a irmã Marli Leal, que coisa boa. Diaconisa, é interessante, existe diaconisa Marli Silva, que é uma irmãzinha que nós amamos, juntamente com a sua igreja, com a sua família, né? Conhecemos desde cedo. E também tem a nossa amada Marli Leal também, né? Esposa do pastor Edson Saraiva Leal, é uma das pessoas que devo muito. Deus sabe o quanto Deus usou ele para me ensinar. E também como sua muito digna esposa, irmã Marli, missionária Marli. São pessoas que nós amamos, né? Nós temos verdadeiramente, amados, um apreço muito grande. Estaremos orando também. Eu peço que orem, né, pela mãe da irmã Marli. Ela está carente de oração, irmãos. Nós vamos orar sim, irmã Marli, tá bom? Vamos fazer uma aliança, né, em oração. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 23, versículo 23, que o nosso Deus é o Deus de perto, mas também é o Deus de longe. Está aqui conosco nessa noite, nos assistindo, né, visitando alguns irmãos também, mas com certeza estará aí com a irmã, com a sua mãe, tratando, né, segundo o que está no coração de Deus, para a glória dele. Coisas grandes Deus tem para fazer na nossa vida, né? Então sinta-se abraçada por nós, pelo Espírito de Deus. Dá um cheiro no pastor Edson por nós. E em todos os irmãos que estão conosco, amados, para nós é um prazer, né, tê-los conosco, né, neste sábado, né, nessa escola de obreiros, que nós, pela bondade de Deus, estamos aqui a participar. Que os irmãos venham estar sempre orando uns pelos outros e sabendo que o Deus grande é conosco. Aquele que não falha está conosco, tá bom? Amanhã, se Deus assim nos permitir, estaremos ao meio-dia com uma live, né, falando de Jesus, almoçando com Jesus. Então, estamos fazendo desde abril do ano passado, completa um ano agora. E este mês nós temos uma novidade para os irmãos, tá certo? Daqui para o dia 10, acredito eu, nós estaremos sorteando uma Bíblia para aqueles irmãos que estiverem na ocasião participando da live. É uma forma de nós dizermos assim que as palavras que nós temos pregado não são nossas, mas é o Senhor que dá. É assim sendo, a glória não é nossa, mas é do Senhor. É o Espírito de Deus que ministra em nosso coração, e o ato de nós pegarmos a palavra de Deus e doarmos a alguém é um reconhecimento que nós temos recebido do Senhor a palavra. Tá bom, amados? Então, que Deus possa continuar sendo, né, a razão da vossa existência, porque Ele é tudo para nós. Deus abençoe a todos, uma noite de paz, de bênção, e que não falte sobre vós o óleo da unção de Deus. Tá bom? Que a presença do Eterno seja sobre vossa vida, vossa casa e vossa família. Vamos orar uns pelos outros. Eu chamo os irmãos, convoco os irmãos, orem pela mãezinha da irmã Marli Leal, amém? Está precisando de um socorro de Deus e Deus vai tratar, eu creio, não tenho dúvida disso. Deus abençoe a todos e até amanhã com a permissão de Deus, se Jesus não tiver voltado ainda. A paz do Senhor para todos.